Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você, a cada edição, debate sempre da forma mais propositiva possível os assuntos mais interessantes de Guarujá e também do Distrito Vicente Carvalho. Sempre na companhia de alguém que se destaque na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver aqui os temas do programa. E hoje, com muita honra, nós vamos conversar com o professor Luiz Paulo Neves Nunes, ele que faz uma verdadeira leitura geográfica e histórica da nossa ilha de Santo Amaro. No meu lugar, obrigado, Luiz, pela presença. Deixa um espaço para você cumprimentar o telespectador. Bom, Valdir, sempre que convidado eu costumo agradecer a oportunidade de falar da nossa cidade. Eu lembro a última vez, eu estava aqui puxando a memória, eu fiz aquela relação dos conflitos na Síria com o Guarujá, né? Exato. Você lembra a história do Guarujafé, do Guarujacó e do Guarujabá, né? Então a gente tem que buscar os elementos do mundo para explicar a nossa cidade, mas também explicar a nossa cidade para poder entender o mundo. Então essa leitura, essa situação de você ver uma coisa e entender que processo ela está inserida, é essencial para a gente entender por que Guarujá e Vicente de Carvalho, por que a nossa ilha é do jeito que é. Quem acompanha o jornal Assunto Cidade, o jornal de Guarujá, semanalmente, já reparou que o Luiz Paulo escreve semanalmente artigos que fazem essa verdadeira leitura. Assim, eu estou até suspeito para falar porque eu sou um apaixonado por geografia, acho que é uma das matérias, acho que eu devo ter tirado notas boas, não lembro. Era uma matéria que eu sempre adorei, assim, e acho muito legal essa leitura que você faz das coisas, porque é preciso conhecer o lugar que você vive. Né? Com certeza, se a gente não tiver os elementos para poder fazer análise, conhecer a história, conhecer a economia, conhecer as pessoas que estão na cidade, você não consegue entender esse espaço. Então, assim, algumas vezes as pessoas têm aquela coisa, a geografia é chato. A geografia de decoreba, de saber todos Capital, Isso muda. Né? Você pega o Cazaquistão, era Almaty, agora é Akinola, a capital. Né? Então, isso muda. Agora, você entender o processo de construção, seja o antrópico humano, seja geológico, é essencial para a gente entender, por exemplo, por que no meio da enseada, na orla da enseada, a gente não tem prédio. Né? A gente até poderia ter, eles estariam todos tortos como estão da orla de Santos. Né? Onde estão os prédios altos de Guarujá da enseada? Nas bordas, perto dos morros, em que a rocha mais próxima da superfície garante uma base melhor. A sustentação dos prédios íntegros, né, a 90 graus. Dessa nós escapamos. o Luiz, e todo esse material que você coleta, assim, tal, você dá aula regularmente? Eu estou atualmente em 4 escolas. Eu sou professor na ETEC, no Centro Paula Souza. Agora a gente está ocupando um prédio próprio, né? Finalmente, a intervenção do prefeito Walter Suman e do secretário Renato Pietro Paulo foi muito importante para a gente conseguir isso. A escola René Rodrigues de Moraes ela estava em processo de desativação, né? Poucas salas funcionando, os poucos alunos redistribuídos, e aí a gente ocupa agora o prédio de uma arquitetura muito bacana, né? O Jorge Juseupin é o arquiteto do prédio principal, né? Arquitetura moderna, estilo brutalista. Então a gente está lá na Carlos Lering, no Jardim Helena Maria. Além disso, eu sou professor da rede municipal, de manhã no Dirce Valério Grácia, na Enseada, à tarde aqui pertinho no Benedito Cláudio da Silva, aqui no Centro Vicente Carvalho, e à noite lá no Morrinhos, no Jacirema dos Santos Fontes. Então, assim, eu estou em toda a cidade, eu estou aí atuando como professor, no ensino médio, no ensino técnico, no ensino fundamental e na EJA. Legal. Essa questão da mudança da ETEC é sensacional. Parabenizar mesmo todo mundo que se esforçou, porque era um daqueles sonhos antigos da cidade. O primeiro sonho foi conseguir trazer a ETEC para cá, depois que a escola, o Marechal Duarte Eduardo Gomes, fechou o curso técnico. Em trazendo, nós ficamos 12 anos num prédio alugado. Na Enseada, né? Lá na Enseada, na Rua Dona Vitória. Então a gente conseguir vir para um prédio público, um prédio que era do governo do estado, foi repassado da Secretaria de Educação do Centro Paula Souza, faz com que a gente consiga ter agora um local próprio para os eventos que a ETEC promove, não só do ensino médio, mas principalmente do ensino técnico. Então a gente já conseguiu trazer uma das nossas aeronaves, o Regente está lá no pátio, à disposição dos alunos. Nós temos agora os laboratórios com espaço para os nossos equipamentos, o curso de eventos, o curso de turismo, o curso de cozinha,
tem local agora para promover as atividades. E para ampliar as vagas também, né? Sim, embora agora, no momento, nós tenhamos apenas 9 salas de aula funcionando. Certo. Nós temos uma sala de aula que está fechada com um probleminha de infiltração, certo. Mas até o ano que vem nós teremos uma grande reforma no prédio. O Centro Paula Souza está comprometido a fazer com que essa escola, depois de 12 anos não podendo fazer as reformas, porque era um prédio alugado, a gente receba tudo aquilo que a gente deixou de receber no Guarujá, consiga ter a ETEC e num futuro próximo, eu acredito, a gente consiga até construir um novo prédio anexo. Aí eu não vou ser leviano para falar, vamos fazer uma FATEC, mas para ampliar as vagas da ETEC e quem sabe trazer a FATEC aqui para a cidade, uma faculdade pública superior gratuita. O próximo passo é esse, com certeza. Se Deus quiser. Mas vamos fazer um ping-pong, vamos dizer assim, dos temas que você tem abordado no seu... logo de cara que você escreveu sobre a questão que todo mundo fala que desde a época da música O Mar Vai Virar Sertão, né? O Sertão Vai Virar Mar, a questão da elevação do nível do mar. Como é que... qual é a sua abordagem? Bom, primeiro que isso é um processo esperável. Vamos sumir do mapa? Não necessariamente. O mapa ele se transforma, né? De acordo com a mudança geológica e também com a mudança climática. Eu escrevi, a gente não tem que ficar discutindo tanto de quem é a culpa, tá? Porque eu dou esse exemplo para os alunos. Um vulcão no século XIX, o Krakatoa, quando ele explodiu, foi uma explosão imensa, lançou bilhões de toneladas de poeira e cinzas na atmosfera, tanto que no ano seguinte, no hemisfério norte e no hemisfério sul, nós não tivemos verão. Né? A quantidade de poeira que tinha dispersa na atmosfera impedia o aquecimento da atmosfera, então foi um ano muito atípico. A explosão de um vulcão. Em Java, né? A ilha de Java. Na verdade, criou até uma segunda ilha, né, com a explosão e tudo. Foi uma explosão que foi ouvida a mais de 1000 quilômetros, devastadora, mas por sorte, à época, a região era pouco habitada, então não tivemos muitas perdas. Veja, ao longo do século XX, nós, a humanidade, lançamos na atmosfera 1/20 de toda a carga de CO2 que o Krakatoa lançou em uma explosão que ele teve no século XX, no século XIX. 1/20. 1/20. Então, se a gente for ver, as pessoas têm muita essa mania de falar assim, o homem está alterando o clima. Do que eu sei, Guarujá continua tropical tal qual. São Paulo continua tropical de altitude igualzinho. Só que o que acontece? No centro de São Paulo, nós temos concentração de concreto, vidro, asfalto, ferro, que são materiais que concentram calor. Entendi. Então a gente tem um fenômeno chamado ilhas de calor. Mas não precisa acreditar em mim. Anda pela 14 bis, na hora do meio-dia. Você vai sentir isso. Não tem uma árvore, você tem só pedra, só tem asfalto, você vai sentir um baita calor. Aí se você se deslocar um pouquinho assim, no começo da Presidente Vargas, que tem algumas árvores e tudo mais, você já sente o frescor. Entendi. Então esse fenômeno das ilhas de calor faz com que as pessoas que estão concentradas no centro da cidade, das grandes cidades, e é muita gente, tenham a impressão de que está ficando mais quente. Tá? E aí vem essa conversinha, que eu chamo de conversinha, que é o tal do aquecimento global. Caramba, se é aquecimento global, você tem que ter o registro de aumento de temperatura em todas as partes do planeta, em todo ano. Se você quiser falar de momentos extremos do clima, até o termo mudanças climáticas é um pouco errado, mas eu prefiro utilizar mudanças climáticas do que falar em aquecimento global. Tanto que na ONU você não tem um painel interpaíses de aquecimento global. Não é o IPGW, né, de Global Warming, é o IPCC, é o International Plane of Climate Change, de mudanças climáticas. Então você precisa utilizar a terminologia correta. Tá? Quem disse, pelo menos os eventos que eu tenho observado e tudo mais, você tem uma intervenção humana pontual. Como eu falei, falar em mudança climática, será que o clima está mudando mesmo? Ou nós temos uma situação de interferência do homem pontualmente? Você vai querer dizer que a elevação do nível do mar é culpa do homem. Vamos lá.
O que aconteceria, vamos pensar na física e na química básica, tá? Imagine que este copo aqui tem uma pedra de gelo, tá? A pedra derreteu. O copo vai transbordar? Não, vai ficar do mesmo lugar, do mesmo jeito que estava, né? Porque ele já está ocupando o espaço. Exatamente. Então, por que falam para todo mundo que quando derreter a calota do Polo Norte, o mar vai ser elevado? Todo mundo sabe que o Polo Norte é água, não tem terra no Polo Norte. A mesma coisa, nós temos quase metade da calota de gelo da Antártica que está sobre o mar. Entendi. Se ela derreter, tal qual, o mar continua do mesmo nível. Então, tudo é fruto de um exagero, talvez. Aí, então, né? a gente tem duas vertentes aqui. A gente tem um jornalismo que é pouco investigativo. Tá? É o jornalista que ele está com preguiça. A gente estava até falando disso agora há pouco. Ele pega a nota oficial, seja do governo ou seja de uma instituição, e publica. Publica do jeito que veio para aparentar uma isenção. Faz um título bonitão. E normalmente a gente sabe que o título tem que ser alarmista. Né? Exatamente. Tem que ser o Datena falando, eu quero imagens, olha que absurdo. E ninguém fala, olha, Datena, o absurdo é ter permitido construir a cidade, ou uma parte da cidade, dentro da várzea do Tietê. Entendi. Querido, o que vai acontecer numa várzea no verão, do país tropical? Vai encher. É óbvio. É uma coisa, sabe, que não precisa nem explicar, mas você tem que explicar por quê? Porque você também tem um séquito de ignorantes que parece que se orgulham dessa ignorância, falam, tá tudo errado, a culpa é do governo. Peraí, será que é mesmo? Nesses dias, por exemplo, de frio, era muito comum, foi muito comum, todo mundo começa a comentar, nossa, o inverno esse ano está cruel, não sei o quê. As pessoas começam a ter aquela sensação de que alguém fez alguma coisa para estar tão frio, né? E será... Pô, a gente não estava falando de aquecimento global? Então, se você quiser falar de clima extremo, de episódios extremos... eu estava lendo uma vez um livro didático falando assim, que os furacões estão ficando cada vez mais imprevisíveis, como se fossem previsíveis antes, e cada vez mais destrutivos, como se não fossem antes. Se você quiser falar que eles estão ficando em maior quantidade no período, na época de furacões, ok, eu vou concordar. Se você quiser falar que eles estão mais intensos, ok. Agora, falar que eles estão mais imprevisíveis, desde quando um furacão é previsível na Flórida? Desde quando ele não é destrutivo? Tanto que ele é mensurado a velocidade do vento de acordo com a capacidade de destruição. Ele não é classificado de furacão se a capacidade a velocidade e a capacidade de destruição for pequena. É uma tempestade tropical. Então, a gente quer... Parece aquela história, não me engana que eu gosto. Ainda mais nessa época de eleição, a gente não pode se deixar enganar. A gente precisa... Quem é o candidato? Quais são as propostas? Efetivamente, ele vai fazer? Se ele está na vida pública há muito tempo, o que ele já fez? Se ele não está na vida pública, como é que foi a condução dele na iniciativa privada? E é a mesma coisa com a ciência. Então, o que a gente vai falar assim, pelo menos o que eu li em outras mídias foi... o nível do mar vai subir até 2050 36 centímetros e estão culpando o aquecimento global porque nós estamos lançando... Peraí. Eu quero saber, honestamente, como é que vai ficar o bairro Santo Antônio. Que é... Prefeitura, governo do estado, governo federal, sabendo, uma realidade, vai subir até 2050, eles vão montar uma barreira, eles vão fazer dique, vão remover as pessoas e deixar o mar invadir? Entendi. A preocupação tem que ser real, tem que ser essa. Tem que ser real. Porque ali tem pessoas que pagam IPTU, que moram na cidade, que vivem na cidade, são cidadãos. Mas isso é difícil. Se fosse difícil, a Holanda não faria quase 600 anos. Os polders, 1/3 do território da Holanda é abaixo do nível do mar. É igual o bairro de Santo Antônio que está no nível abaixo. Você, ao longo da margem do Rio Santo Amaro, fazer uma obra de engenharia, não estou falando que isso é barato, tá? Mas tecnicamente é possível. Você consegue proteger o bairro. E aí você teria, em determinados pontos mais baixos, as bombas de água acionadas quando chovesse para não alagar. Certo? Bom, Luiz, vamos fazer mais um tema. Ficamos tranquilos já.
Agora, você falou, escreveu, por exemplo, um artigo bastante interessante também falando do farol do Itapema. O mundo conhece. Que nunca foi farol. Farol do Itapema. Só vou te pedir para a gente fazer rapidinho, mas depois do intervalo. Tudo bem, vamos lá. Rapidinho. Antes do intervalo, eu pedi para o Fábio colocar na tela a capa da edição dessa semana do Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá. Faz aí uma leitura dos principais acontecimentos de Guarujá, principalmente uma leitura política sobre a cena política de Guarujá. E nessa semana, a matéria principal é esse novo contrato emergencial por até 6 meses que o governo firmou para não paralisar os serviços de saúde, as unidades de atendimento de saúde da família. Tá, lá no jornal tem diversos colaboradores, entre eles o Luiz Paulo, o Aldo, que escreve sobre empreendedorismo, a Naila, que escreve sobre moda, o Maurício, que escreve sobre rock. É um jornal que traz várias opiniões sobre diferentes assuntos, feito democraticamente, de uma forma pluralista e independente, assim como esse programa, ao qual a gente sempre agradece os nossos colaboradores, nossos patrocinadores aí que viabilizam esse projeto. O programa Assunto Cidade volta já já. Fique com a gente que tem muita coisa interessante ainda. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o professor de Geografia, Luiz Paulo Neves Nunes, que é um geógrafo, faz uma leitura aí muito a miúde, né, das questões locais de Guarujá, está conseguindo montar aí um retrato da cidade pelo lado do geógrafo, né, e também batalha, aí nós ainda vamos terminar, antes de terminar o programa, explicar aonde que deveria desembocar todo esse conhecimento sobre a cidade. A gente deixou no ar a pergunta sobre o farol. Qual é a história do farol de Itapema? Bom, o Forte Veracruz Itapema, ele era a última defesa que tinha para a Vila de Santos. Certo. Do lado de Santos tinha o Forte da Vila, bem próximo do que é hoje a Casa do Trem Bélico. Né? Ele foi desfeito, a única coisa que ficou foi a própria Casa do Trem Bélico. Certo. E a partir do final do século XIX, ele começou a ficar sem uso, porque a tecnologia dos canhões fez com que os canhões ficassem cada vez maiores, né? a capacidade, o alcance deles. Nós tivemos a construção do Forte do Itaipu. Então, a Fortaleza da Barra Grande, o Forte do Itapema, o Forte São Felipe e o São João acabaram ficando sem uso e ficaram meio que abandonados. Aquela área pertence à Receita Federal, é de domínio da Receita Federal, e aí eles tiveram um insight muito feliz. Ora, se o porto está aumentando a capacidade, a gente não consegue mais ir, e o porto também estava mudando a feição dele, deixava de ser trapiche e passava a ser cais. A gente não consegue, pelo movimento do porto, controlar a entrada dos navios, fazer a fiscalização e tudo mais. A gente precisa observar porque o porto ele funciona 24 horas. Então eles construíram uma torre de observação com um holofote. Então, quando passava o navio, o holofote elétrico, ia lá, tal navio, passava o rádio, olha, tal navio está chegando em tal armazém. E aí, pelo rádio, ia a fiscalização para saber qual era a carga, para a aduana recolher o imposto devido ou não. Então, mas as pessoas viam aquele facho de luz,
funcionando a noite toda. Por quê? Porque o movimento do porto, vamos lembrar, era o boom do café, né? Então o porto funcionava a noite toda. Então as pessoas achavam que era um farol. Na verdade era um forte. Não era nem um forte, já tinha deixado de ser forte. Era só uma torre de observação do tráfego dos navios para a cobrança de impostos. Entendi. A imagem que se vende é de um farol de importância para o... Não. Quer dizer, era importante à medida que ele cobrava os impostos, ou ajudava na primeira abordagem da cobrança dos impostos, e o enriquecimento de Santos... você tem a parte do café, mas também você tem todas as repartições públicas estaduais e federais para o controle do café e do dinheiro que o café movimentava. Então, uma parte da riqueza de Santos também é por causa disso. Tá certo. Na bandeira de Guarujá está escrito Pro Mare Nostrum. Pelo nosso mar, Pro Mare Nostrum. De onde que saiu isso? Bom, os romanos chamavam o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, né? Porque se você for ver, tinham várias rotas que levavam a Roma, né? Todos os caminhos levavam a Roma, mas 2/3 dos caminhos romanos eram marítimos, eram rotas marítimas. E os romanos eles estavam distribuídos por toda a bacia do Mediterrâneo. Então fazia sentido chamar o mar Mediterrâneo de nosso mar, né? Era o mar deles mesmo. E aí a gente teve o nosso primeiro prefeito aqui, prefeito sanitário, quer dizer, a pessoa que cuidava da saúde, cuidava da limpeza da cidade, que foi o Juventino Malheiros, de 1926 a 1930, que quando foi convidado para ser o prefeito sanitário, ele que já estava aqui há mais de 17 anos, ele tinha um chalé ali na Mário Ribeiro, número 17, o chalé dele, ele viu o nascer do sol e ele entendia que Guarujá se viabilizava por causa do mar. As pessoas vinham para o banho, né, para o balneário no mar. Você tinha a pesca do mar. Então a cidade acontecia por causa do mar. Então ele foi muito feliz, primeiro em ver o sol nascendo, né, naquela aurora vermelha. E aí ele pensou nesse apelido que os romanos davam para o Mediterrâneo e falou, bom, esse é o nosso mar. Então é pelo nosso mar que a cidade funciona. Então ele colocou como lema da cidade Pro Mare Nostrum. E aí a gente pode até falar que o brasão da cidade, ele se enriquece com isso, porque a gente tem o porto também, que veio depois, mas também ajudou a construir uma parte da riqueza da cidade. E também está no mar. Sim, o porto só se viabiliza o rio ou o mar. No nosso caso é o mar. Mas tem algumas omissões. As próprias fortalezas presentes na cidade, elas deveriam fazer parte do brasão, de alguma forma mencionado. E aquele castelinho dourado em cima, aquilo está errado. Aquilo é uma vila. O número de torres e amarelo ou dourado é coisa de capital. Guarujá nunca foi capital, nem da capitania de Santo Amaro. A cabeça da capitania era Santos. Então, deveria colocar... Quem montou o brasão ali, faltou em alguma aula sobre... Não, porque muito provavelmente era uma cópia do brasão de Santos. O pessoal, muito provavelmente o Juventino, ele viu o brasão de Santos e aí resolveu pegar as mesmas características. Tanto que o primeiro brasão da cidade ele é ponteado. Né? Depois é que ele foi boleado, que tem o escudo português. O de Santos, durante muitos anos, era ponteado como se fosse francês. Tanto que a Câmara até hoje usa de forma errônea também o brasão ponteado. Né? Então, é uma questão de pegar o prefeito, pegar os vereadores e falar assim, vamos usar o mesmo símbolo, que é a mesma cidade, porque a Câmara usa o brasão de um jeito, a Prefeitura usa de outro. Não está certo, né? Essa origem dos nomes assim que a gente conhece, como Guarujá, Guaibê, que você... Então, a gente tem eu tenho um livro publicado sobre toponímias do litoral paulista, e tem muitos nomes que, na verdade, são semitas. Mas aí o que acontece? Você imagina um José de Anchieta chegando aqui para catequizar os índios, ele fazia de um jeito muito especial, por isso que era muito querido pelos índios, mas ele ouvindo alguns nomes, aí ele, como espanhol, mesmo nascido nas Ilhas Canárias, né, mas ele como espanhol, olhando assim, falei, puxa, porque vamos lembrar que a Espanha quase toda foi domínio muçulmano, né? E aí ele ouvindo alguns nomes, nossa, isso é tão familiar, isso é mourisco, isso é árabe, né? Porque o hebreu e o árabe têm a mesma raiz, o semita. Então eles resolveram escamotear isso, não revelar que, na verdade, nós tínhamos degredados aqui em terras de Além-Mar, como eles chamavam nos arquivos da Torre de Belém, desde 1480.
Quer dizer, antes da descoberta oficial do Brasil, ou do achamento do Brasil, nós tínhamos pessoas que eram indesejáveis em Portugal e eram degredados. E o degredo, ele era específico. Ó, você vai para a Ilha do Príncipe, você vai para a Costa da Pimenta, você vai para a Costa de Luanda. Era específico. Tem uns 300 degredos que eram terras de além-mar. Quer dizer, indefinido. Seria o Brasil. Tá? Seria esse litoral, essa costa brasileira. O fato é, vamos lembrar, o bacharel da Cananéia, né? Supostamente ele foi degradado em 1502, mas ele tinha idade e tudo mais, ele é muito mais velho. Você pega o Antônio Rodrigues, foi o primeiro presidente da Câmara em São Vicente, o João Ramalho, fundador de Santo André da Borda do Campo. Quando o Martim Afonso aqui chegou, eles já eram avós, já eram velhos aqui. Então a gente, 30 anos dá para envelhecer uma pessoa, mas eles já eram bem velhos, uma idade bem avançada, já conseguiam, tinham verdadeiros exércitos com a situação do cunhadismo. Então a gente tem nomes aqui que são semitas, alguns hebreus e alguns árabes. E o nome Guaibê é um nome hebreu, quer dizer verdadeira proteção ou escudo protetor. Entendi. Se você for analisar, Guarujá é que protege Santos de ser arrasado, que a área onde é a área principal de Santos é uma grande planície. O que protege do sudeste, da maré sudeste? A Ilha de Santo Amaro. A Ilha de Santo Amaro, a Serra do Guararu e a Serra de Santo Amaro com os seus morros auxiliares. Entendi. Entendeu? E aí a gente tem o nome de Santos e São Vicente, que é Guaiaó. Guaiaó seria a terra separada pela força do mar em Tupi. Só que os tupis não viram isso. Quem viu isso foram os homens dos sambaquis. Em hebreu, Guaiaó quer dizer área protegida ou área abençoada. Entendi. Santos não é um porto natural? Quantas fontes nós temos hoje estão escondidas pelo asfalto e tudo mais, mas a gente sabe da fonte do Itororó, né, que tem até a musiquinha que é cantada na América do Sul inteira. Então Santos, aquela área do centro de Santos, onde o Brás Cubas estabeleceu a Santa Casa, era uma área abençoada, era uma área que você conseguia água fresca, conseguia a proteção do vento. E Guarujá também. E Guarujá que protegia isso tudo. Protegia tudo isso, né? entendi. Luiz, lembrando, o nome, desculpa, o nome Guarujá, aí sim é tupi. Mas aí é um aportuguesamento, Gu-A-Iã. Agora imagine um português a falar Guiã, Guarujá. Não dá você. Não é possível. Né? É como Bertioga. Bertioga é um aportuguesamento de Muriquioca. Agora imagine um português a falar Muriquioca. Bertioga virou Bertioga. Então... Ô Luiz, é muito conhecimento, são muitas coisas interessantes, assim, muito bacana. E é mais um convite, né, também para o telespectador acompanhar semanalmente aí nas páginas do Assunto Cidade, do Jornal de Guarujá, todas essas dicas que o Luiz Paulo consegue condensar ali naquelas milagrosas 25 linhas ali que a gente determinou, estabeleceu. Mas muito bacana. Eu queria que você explicasse assim, onde pode desembocar tudo isso, esse conhecimento todo sobre a geografia e sobre a história da cidade. As pessoas que estão nos assistindo, por exemplo, tem um filho na escola, precisa fazer um trabalho, a gente estava até comentando aqui, várias outras cidades, até da região mesmo, você precisa fazer um trabalho sobre a cidade, você tem um local para recorrer, sem ser internet, né, Google, essas coisas. Onde desembocaria, o que precisa, o que está faltando para que a gente tivesse um local? Como se chamaria isso? A gente está faltando montar, organizar, e não só a prefeitura. A prefeitura ela tem a sua responsabilidade, mas nós, sociedade civil, organizada ou desorganizada, nós precisamos montar, nos propormos nos nossos clubes de servir, nas lojas maçônicas, montar pequenos núcleos para preservar a história. E aí, a partir disso, nós montarmos ou ajudarmos a montar um centro de memória da cidade que não dependa do poder público, um Instituto Histórico e Geográfico. Eu já estou organizando um aqui na cidade, mas precisa de apoio. Então, com relação a isso, se cada a associação comercial, se cada entidade da cidade tiver o cuidado de cuidar da sua memória, já ajuda para quando a gente chegar para montar um centro desse, quando tiver pernas para isso, no caso do Instituto Histórico e Geográfico, a gente poder recorrer a esses lugares e ter a referência. Mas assim, precisaríamos que o arquivo municipal
ele ficasse disponível, que nós tivéssemos a possibilidade de pegar os documentos, como a Câmara já tem feito, e digitalizar suas fotos, digitalizar os seus processos, para ficar à disposição. No caso, como eu fiz do seu Guilherme Salera, a Sônia ajudou bastante com isso, com o pronunciamento do vereador Pedro Mussagazzi, quando da denominação, a criação da lei que deu o nome à rua ao seu Guilherme. Entendi. Então a gente precisa que cada entidade da cidade procure preservar a sua memória e depois se organizar para que a gente crie um centro de memória que não dependa do poder público. O poder público tem a sua função, mas nós, enquanto cidadãos, também temos a nossa. Nós, enquanto sociedade organizada, precisamos fazer isso à cidade. Senão, quantas pessoas já morreram, infelizmente, e nós não tínhamos uma câmera para... o que o senhor pode falar sobre tal situação? Certo. Fazer um museu da imagem do som com depoimentos dos cidadãos. Acabamos de perder o seu Jaime Dage, por exemplo, que seria... Olha o manancial de informações que ele teria. Exatamente. Né? Então a gente tem ainda uma possibilidade grande de fazer isso. Mas poder público, mais uma vez, ele é importante, ele fez a parte dele. A gente tem o Museu da Barra Grande, que já é um avanço imenso na nossa cidade, nós nem tínhamos museu antes, mas a gente precisa ter alguma coisa que, como você falou, o aluno possa chegar, sentar e consultar obras de referência, ele possa acessar um CD-ROM ou acessar um banco de dados microfilmados e ver, olha a quantidade de jornais que nós já tivemos e temos na cidade. Seria essencial, você já pensou que bonito, como tem em Santos, por exemplo, uma hemeroteca municipal? Com todos os jornais. Com todos os jornais? Exatamente. Bom, conte com o programa e com o jornal como apoio para isso. A gente, infelizmente, Luiz, está estourando o tempo aqui, mas eu queria te agradecer muito. A gente pode sempre, de vez em quando, renovar esse verdadeiro garimpo que você faz aí na história e na geografia da cidade. Mas, infelizmente, a gente está estourado. Eu queria te agradecer muitíssimo. Deixa o espaço para você dar uma última mensagem. Olha, é um garimpo meio que fácil de fazer, porque aqui tem tanta história interessante, tem tantos personagens curiosos, tem tantos lugares pitorescos, que eu não me vejo assim como garimpo. Na verdade, eu estou na mina do Rei Salomão aqui, de tanta... até eu sou muito pequeno, eu tenho muito pouca possibilidade para o tanto de informação que tem na cidade. A olhos vistos. Tem coisas assim que são evidentes e como o caso do Sambaqui, como é que nós não exploramos isso? Exato. O que era São Raimundo Nonato há 40 anos atrás e hoje, se tem turismo é por causa da arqueologia. E nós temos um histórico. Nós temos o maior do mundo. A gente tinha que explorar isso. Exatamente. Mas também é aquela coisa, centros universitários, centros de pesquisa, mais uma vez, não é só a prefeitura. Esses lugares têm que vir para cá. Certo. Luiz, brigadão pela entrevista. Prazer. A gente vai ter que conversar de novo. Não deu para falar nem 10% do que a gente queria falar. Queria agradecer muitíssimo e agradecer você pela audiência. A gente volta amanhã, um novo Assunto de Cidade. Até logo a todos. Eu fazia o programa com 40 minutos.